Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. A hora que você está assistindo esse vídeo, olha como as pessoas precisam ser esclarecidas e precisam do conhecimento de Deus. Olha como as pessoas estão sendo instruídas e orientadas para a vida com Deus. Estava conversando ontem com uma pessoa denominada de pastor, no meio evangélico, né? Que tem um grupo que segue a ele. Essa pessoa, eu conversando com ela, e essa pessoa me disse, dentro da conversa, falando de Deus e as coisas concernentes a Deus, e ele disse a mim, eu estou me esforçando, estou buscando a Deus, estou me esforçando para ser crente. Olha a conversa dele. Aí ele disse que estava se esforçando para buscar a Deus, né? E como é esse esforço, né? Olha o que ele disse. Não, eu estou me esforçando para buscar a Deus. Eu vou para o monte, passo 3 horas orando, estou todos os dias nos cultos, estou pregando em um bocado de igreja. Olha onde está o entendimento dele de buscar a Deus. Quem disse que buscar a Deus é estar subindo o monte, para estar dentro dos matos, dentro dos lugares desertos, orando? Quem disse isso? Quem disse que buscar a Deus é estar dentro de trabalho religioso de igreja, de culto, indo para culto disso, culto daquilo e daquilo outro? Quem disse, irmãos, que buscar a Deus é isso? Isso, quem estava falando foi um pastor, tá? Um desses que se denominam pastor, que tem um grupo de 10, 20, 30, 40, 50 pessoas seguindo a ele. Olha no que estão sendo instruídas. Se ele, o próprio pastor, ele tem esse entendimento, ele está pregando isso para o povo. Buscar a Deus, se esforçar a estar em Deus para ele, é subir monte, é estar dentro de movimento religioso, é estar dentro de tarefas e obrigações e trabalho de igreja. Buscar a Deus e se esforçar a estar em Deus, para esse pastor é isso. Irmãos, está errado. É aí onde o povo se perde de Deus, por falta do conhecimento. É aí onde o povo está separado da vida com Deus, pelo entendimento corrompido. Foi Paulo que pregou isso aos Efésios 4,17. Paulo vai dizer que estavam eles, os gentios, separados de Deus, pelo entendimento entenebrecido, pela ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, e pelo coração endurecido, por não receber a palavra de Deus. Olha no que e em que as pessoas estão sendo instruídas para a vida com Deus. As pessoas são ensinadas de que buscar a Deus, estar em Deus, servir a Deus, é estar dentro de cultos de igreja, subindo um monte, vigília, culto de consagração, culto de oração, culto disso, culto daquilo. As pessoas entendem que se esforçar para estar em Deus é viver os sacrifícios religiosos dentro dos cultos. É estar consagrando e devotando suas vidas dentro de atividades de igrejas, nas igrejas. As pessoas entendem, olha o entendimento errado, irmão, isso é muito perigoso. As pessoas que vivem nesse entendimento, elas não têm o conhecimento da verdade. E se elas não têm o conhecimento da verdade, não podem ser libertas, não podem chegar a Deus. O meio, o caminho para chegar a Deus, o meio da vida com Deus, o meio de você se esforçar para estar em Deus, não é viver
o sacrifício religioso, a penitência, o flagelo, a obrigação, a atividade religiosa dentro de religião ou igreja nenhuma. Jesus não disse a ninguém: se esforce a estar em Deus, indo para a igreja, indo para os cultos, subindo o monte. Jesus não disse a ninguém para você viver uma vida se santificando, seguindo a Deus, você tem que estar nos trabalhos da igreja, se dedique à igreja, vá para a obra da igreja, faça as obrigações das igrejas, né? Porque são muitas. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, acautelai-vos. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Não é para estar dentro de uma igreja para viver para Deus. Para viver para Deus, eu tenho que me negar a mim mesmo, para me guardar, me dirigir, me firmar, estando na presença de Cristo, guardando e praticando a palavra dele. Eu não vou viver minha vida com Deus e para Deus dentro de igreja. É por isso que eu iniciei esse ano de 2025. Já coloquei umas 4 lives de instrução batendo nessa tecla. Porque o povo tem que ser abordado, questionado, reprovado. Tem que se condenar o erro, a mentira e o engano pregada como verdade de Deus. Tem que levar para o povo a luz para iluminar o povo que está nas trevas. As trevas no conhecimento, nessa mentira de vida com Deus dentro de igreja. De santificar a vida com Deus em trabalho, obrigação e ordenança de igreja. Vivendo sua vida consagrada e devota, centralizando o seu viver dentro de igreja. As pessoas são ensinadas que a vida com Deus é nesse ambiente restrito. É nas obrigações dentro desse ambiente. É nas atividades desse ambiente. É no viver centralizado nesse ambiente, igreja. Aonde colocaram essa mentira como verdade de Deus para o povo crer, de que essas igrejas são a casa de Deus. Aonde Deus está para eles servirem, para eles buscarem, para eles adorarem, para eles serem de Deus, para ter a garantia da salvação. O povo foi informado com essa mentira do inferno, de que a vida com Deus é dentro dessas igrejas, que são os ambientes religiosos, as instituições que o homem criou pela influência de Satanás e prendeu o povo lá dentro na servidão a eles. Onde o povo está lá dentro, pensando que estão servindo a Deus, consagrando, devotando, centralizando sua vida e seu viver dentro dessas igrejas. O povo não vive mais para si. Eu conheço pessoas que a vida é centralizada no trabalho, na obrigação de igreja. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É todo dia, o dia todo, igreja, igreja, igreja. A mente das pessoas não é Cristo, o centro, o alvo, para onde as pessoas olham para a vida com Deus. A mente dessas pessoas é a igreja, igreja, igreja. Quer ver uma coisa? Eita, vou para a igreja buscar a Deus. Eita, nunca mais fui para a igreja. Eita, estou desviado. Eita, tem que buscar minha bênção, rapaz. Tem que buscar a Deus. Tem que buscar, me esforçar, estar na presença de Deus. Aonde e como? O entendimento deles é nas igrejas, nos trabalhos, nas obrigações, nas atividades, vivendo a formalidade. Se não tiver assim, eles são ensinados, a mente deles foi cauterizada com essa mentira, de que se eles não for de uma igreja, não tiver numa igreja, não tiver devotando, consagrando sua vida a Deus numa igreja, não é de Deus. Agora, dentro das igrejas, o que é que eles aprendem? Tem que estar servindo a Deus na igreja, tem que ser trabalhado dentro das obrigações das igrejas,
tem que cumprir e praticar os cerimoniais dentro das igrejas. Se você não vir para a igreja buscar a Deus, você não vai encontrar a Deus, tem que vir para a igreja, porque senão perde a bênção. Olha o que o povo está vivendo, irmão. O povo foi preso dentro desse movimento, dessa solenidade, dentro da social, onde o povo se acostumou, onde o povo tem prazer, uma sensação de bem-estar, e tem o bem-estar. O povo está vivendo a conveniência, o satisfatório, porque o ambiente igreja proporciona um momento de satisfação bom para as pessoas. As pessoas estão ali naquele ambiente, sentadas, ouvindo músicas que alegram o coração, ouvindo palavras que vai trazer vitória para elas, ouvindo as pregações mentirosas que diz que Deus está mandando, Deus está decretando, Deus vai fazer, e o povo tudo lá na esperança de melhorar de vida, de ter seus problemas resolvidos, não com Deus, os problemas desta vida aqui. O povo tudo lá buscando aqueles momentos, aquelas solenidades, onde se congregam para viver a social, a formalidade religiosa, os momentos de atrações e entretenimento, onde eles estão ali para participar. Isso é bom. O povo está preso nisso. O povo acha que isso leva o homem a uma paz com Deus, a uma aprovação de Deus. E estão vivendo dentro desse satisfatório. E o que eles querem é dizer: eu sou da igreja, eu tenho a igreja, eu tenho a minha igreja. Você já prestou atenção que a conversa desses religiosos é essa? A minha igreja é tal. Não, eu sou da Assembleia. Outros dizem com orgulho: eu sou a Universal. Ó. Outros dizem: eu sou adventista. Não. Eu sou CCB, Congregação Cristã do Brasil. Eu sou presbiteriana. Aí cada um, dentro da sua vida, presa, perdida de Deus, nas igrejas. Porque cada um está ali vivendo, não é para Deus, é para as igrejas. Pela direção das igrejas, que é dada pelos líderes das igrejas. Onde é que vão encontrar Deus, irmãos? Aonde é que eles vão terminar? Eu pergunto a você, e vou lhe dar a resposta dentro da palavra de Deus. Dentro de qual confiança e princípio? Aonde é que está firmada a fé dos religiosos evangélicos que se julgam de Deus? Está em Cristo ou nas igrejas? Está na obra de Cristo ou na obra deles de igreja? Está na direção de Cristo ou na direção dos pastores deles dentro das igrejas? Aonde é que esse povo está alicerçado? O que é que esse povo prioriza? Qual o entendimento e a prática que estão vivendo? Dá uma olhadinha. É só ver uma pessoa que se denomina pastor. Olha o que ele conversou comigo. Olha o entendimento dele. Eu estou me esforçando para buscar a Deus. Estou indo para os montes, estou indo para a vigília, estou indo para os cultos, estou indo para a igreja, estou pregando. Não é esse o meio, o mérito para você buscar e se esforçar a estar em Deus. Não é estar dentro de igreja através de trabalho e obrigação de igreja. Tu tem que se esforçar para estar em Deus. Se não está, tem que estar. E depois de estar em Deus, tem que se esforçar, não é estar dentro de igreja, é guardando a doutrina, é praticando a palavra de Cristo, é negando-se a si mesmo, renunciando atitudes, comportamentos, ações, emoções, reações, pensamentos interiores. Eu tenho que me negar no meu interior. Não é viver uma aparência, de uma formalidade religiosa, dentro de um conjunto de regras, de princípio, de costume, que a religião coloca para o povo viver. Não é esse o caminho para Deus, irmãos. As pessoas se acham de Deus porque botam uma formalidade religiosa na sua forma de vida. Ir a Deus, estar em Deus, viver com Deus, não é você aderir a uma religião e mudar o hábito da vida secular. E agora passar a viver dentro de uma vida
nos costumes e nos hábitos religiosos. Não é isso que leva o homem à vida com Deus. Não é você deixar de usar bermuda, usar camiseta, de estar na praia, de estar numa praça brincando, conversando com os amigos, e agora botar um paletó, uma gravata e estar só indo para a igreja. Tem pessoas que se orgulham quando está de paletó e gravata. Chega você ver a soberba dele parecendo que é o presidente da república. Parecendo que é o mais santo de todos. Eles acham que aquelas vestes dele vai fazer ele santo para Deus. Ele se engana a si mesmo nesse entendimento maldito. E ele busca impressionar os homens, não a Deus. Ninguém impressiona a Deus, ninguém tem a aprovação de Deus por causa da roupa bonita que estão usando. Porque estão usando paletó, gravata. Ninguém impressiona a Deus porque está dentro de alguma igreja. Ninguém impressiona a Deus porque está dentro de monte, subindo monte. Porque está indo para a vigília, para a campanha de consagração, de jejum, de oração. Ninguém impressiona a Deus para receber o seu perdão, a sua aprovação, escravizando sua vida dentro de legalismo religioso, guardando e praticando regras e normas que os homens colocam. Ninguém adora a Deus seguindo preceitos de homens. Ninguém vai ser aceito por Deus por nenhum desses méritos nem meios. Ou você crê em Jesus com entendimento da obra que Deus operou por meio dele na cruz do Calvário para a sua salvação, para que você seja aceito e aprovado por Deus. Ou você crê em Jesus com entendimento, convertendo-se a ele e passando a estar nele, guardando e praticando a palavra dele, ou você continua perdido. Conversão a Deus, ser de Deus, estar em Deus, não é aderir a nenhuma igreja ou religião e passar a viver a formalidade religiosa. A convenção a Deus é entregar a minha vida totalmente confiante para estar em Deus, a Cristo. É me dirigir diretamente a Cristo, porque Ele é o meu Salvador, é Ele que me salva. É Ele que me conduz a Deus o Pai. É por Ele que eu entro na presença de Deus. É por Ele que eu estou na bênção de Deus. Então eu tenho que me esforçar. Não é estar dentro de igreja praticando, sendo devoto, guardando credo, reza, dogmas, crença, vivendo metas, obrigações, responsabilidade, compromissos, como se fosse para Deus. Eu tenho que me esforçar para a minha vida estar em Deus, perseverando na doutrina de Cristo, sendo fiel até a morte, guardando a palavra dele e não negando o nome dele. Jesus não ensinou ninguém a se esforçar para estar em Deus, vivendo uma vida escravizada, dentro de atividade, de sacrifício, de obrigação, de regra, de trabalho, de metas, de igreja, religião. Jesus não ensinou ninguém a isso, então olha o entendimento desse pastor. Achando que está se esforçando para estar em Deus, através da sua atividade religiosa, das suas obrigações de igreja, subindo monte, estando dentro de trabalho religioso da instituição igreja. E é isso que o povo hoje vive preso, escravizado. Você sabia que os testemunhas de Jeová, essas pessoas que são denominadas de testemunhas de Jeová, que estão dentro do salão do reino, sendo formulado, sendo ensinado, sendo instruído com as doutrinas formuladas por Charles Taze Russell, pregada pela instituição Sociedade Torre de Vigia. Você sabia que esses adeptos, eles têm que cumprir uma meta para poder estar incluído nos que vão ser salvos? É por isso que eles estão na rua segunda, quarta, terça, nas portas. É por isso que eles andam de duplas, estão na rua. Porque eles fazem isso dentro de uma obrigação. Ele tem que cumprir uma meta. Ele tem que bater um número, porque senão não é contado no meio daqueles que vão ser salvos, que são povo de Deus. Lá dentro tem isso, irmão.
Lá dentro tem isso. Todos os adeptos das religiões, eles vivem praticando obra, sacrifício, penitência, flagelo, obrigações religiosas, porque é ensinado a ele que é obra de Deus, que ele tem que fazer para ser abençoado, que ele tem que se dedicar, que ele tem que cumprir as metas e a responsabilidade dada a ele dentro das igrejas, como se Deus estabelecesse isso para alguém. Deus não estabeleceu isso para ninguém. Deus não pediu ninguém sacrifício de obra religiosa. Isso é sacrifício de tolo, irmão. As igrejas impõem suas regras, coloca suas normas. Se você não cumprir, aí para persuadir você, para escravizar você, para fazer você ficar escravizado na mentira, eles dizem que Deus não vai abençoar, que você não está fazendo para Deus. Eu sei que eu não vou mudar a direção da multidão de milhares e milhões de católicos que estão vivendo a vida dentro da direção da doutrina católica. Eu sei que não vou mudar a direção da multidão de milhares e milhões de discípulos das igrejas evangélicas que estão seguindo as doutrinas dos homens, dos pastores. Eu sei que não vou mudar a direção da multidão de milhões e milhões de discípulos das igrejas de Mormons, do Espiritismo, dos Testemunhos de Jeová e dessa humanidade que está perdida da direção de Deus. Eu sei que eu não vou mudar a direção dessa multidão, porque a multidão já fez a sua escolha. Eles negam e rejeitam a verdade. Por onde pode se salvar? Porque eles estão decididos a permanecer na mentira. Eu sei que eu não vou mudar a direção dessa multidão, desses milhares e milhões de pessoas. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou levando a luz de Deus. Eu estou esclarecendo. Eu estou condenando e reprovando o erro, pregando a verdade. Não é que eu sou a verdade, eu prego a verdade. Eu exponho a verdade. Eu faço o debate dentro do princípio da verdade, para contrariar, condenar e reprovar toda a mentira que é pregada pelo sistema religioso como verdade de Deus. Toda mentira do diabo pregada ao mundo pelo sistema religioso, que leva o povo a entender que é de Deus, eu estou aqui para combater, reprovar, condenar. Aborreçam-se eles que estão nas trevas. Porém, eu que estou na luz, vou continuar iluminando. Quem quiser vir para a luz, que venha. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Mas o meu compromisso é pregar, comunicar, informar, ensinar, instruir e fazer a exposição das palavras de Deus, que é lâmpada e luz para iluminar o nosso entendimento. A exposição da palavra de Deus é luz para dar entendimento aos simples. O povo precisa, irmãos, de homens compromissados com o Evangelho. Porque tem gente que vai dar ouvido à verdade. São poucos? São. Porque a própria Bíblia diz isso, porque Deus, conhecendo a escolha do homem, já vai deixar ali revelado que muitos são os que vão se perder, poucos são os que entram pela porta da salvação, os que vão encontrar e aceitar. Poucos. O próprio Jesus disse isso, irmão. O próprio Jesus disse: muitos são os que entram pela porta larga e espaçoso caminho que conduz à perdição. Poucos são os que encontram a porta e entram nessa porta e andam pelo caminho apertado que leva à salvação final. São poucos que vão encontrar esta porta, porque a multidão não está interessado em nada de Deus. O que a multidão quer
é milagre, é multiplicação das necessidades dele desta vida. O que a multidão quer é satisfação pessoal. O que a multidão quer é que Deus satisfaça a sua vontade. E a multidão não está compromissada com Cristo, não está interessada em ouvir e ser instruído, corrigido, repreendido por Cristo. Isso é bíblico. Disseram, essa tua palavra, essa tua doutrina é muito dura, quem pode seguir? Voltaram. Jesus não foi atrás, venham, não vão embora não, eu vou fazer o que vocês querem, vão embora não. Jesus não foi bajular, porque Jesus não bajula ninguém, e nem tenta convencer ninguém a vir a Ele, por nenhum outro argumento. Se quer vir a Ele, tem que vir sabendo, eu preciso ir a Ele para alcançar a minha salvação. Se não quer ir a Ele, continua na condenação. Jesus não bajula ninguém, e não puxa ninguém à força, e não ameaça ninguém para vir a Ele, nem tampouco diz a ninguém que vai botar no leito para se converter. Isso é mentira do diabo pregada por esse povo que não tem conhecimento de Deus. É um povo que fala de Deus, mas não conhecem nada de Deus. Jesus viu a multidão voltando, ele ficou lá. Tomem suas decisões, quer voltar, volte. Só ficaram os 12 discípulos. E Jesus agora olha para eles e diz a eles, e vocês, vão querer também me abandonar? Ou seja, Jesus estava logo dizendo, escolha vocês também, se vão com eles ou ficam. Eita, meu irmão, que pergunta ali, que momento de decisão ali Jesus deu aos apóstolos. Aí Pedro chega e toma a palavra diante dos demais discípulos. Pedro toma a palavra e diz, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra da vida eterna? Pedro disse ali, sabe o que foi que Pedro estava confessando a Jesus? Sabe qual foi ali a resposta de Pedro para Jesus? Senhor, nós estamos Te seguindo porque nós cremos que é em Ti, que é por Ti, que é só por Ti que nós alcançamos a vida eterna. E o que nós estamos buscando, seguindo a Ti, é a vida eterna. Nós não estamos preocupados com o pão e o peixe. Nós estamos preocupados em alimentar nossa alma, e só Tu tens o alimento da alma. E os apóstolos perseveraram na fé, seguindo Jesus e guardando a palavra dele, para alcançar essa salvação. É aí que nós temos que se esforçar. Não é estar dentro de igreja, é seguir a Jesus, guardando a palavra dele. Não é estar dentro de sacrifício, de obrigação, de penitência, de flagelo, de atividade religiosa, como se fosse o lugar, o meio, para você buscar, se esforçar, estar em Deus. Você tem que se esforçar, perseverar, se dedicar, se negar, para guardar a palavra de Deus, irmão. Você tem que perdoar, isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que ser verdadeiro, isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que amar o que te persegue, te aborrece, o que te faz mal, e não pagar o mal com mal. Isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que vigiar para não julgar ninguém pela aparência. Isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que se manter fiel no princípio que Jesus estabeleceu, para o homem chegar a Deus o Pai, por ele, não por igreja. Isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que perseverar e ser prudente para se manter fiel no que Cristo ensinou. A doutrina de Cristo, não doutrina de igreja, de pastor. Isso é guardar a palavra de Deus. Você tem que se manter confiante na tua vida, de que você está em Deus. Tua vida está abençoada por Deus. Tua vida está dentro do perdão e da comunhão para a salvação de Deus. Não é por meio de igreja, não é por meio de sacrifício de obra de igreja. É por meio de Cristo, na morte dele na cruz do Calvário. Isso é guardar a palavra de Deus para se manter nele. Não é estar dentro de compromissos, tarefas e obrigações de igrejas, determinada pelos líderes de tais igrejas. Então, o povo precisa ser corrigido desse entendimento maldito que Satanás impregnou na mente das pessoas, fazendo as pessoas centralizar
e colocar sua vida alicerçada não em Cristo, na palavra de Cristo, mas nas igrejas, nos trabalhos de igreja. É notório, irmão. Você pode observar o entendimento, a prática, o conceito de vida do povo que está dentro da religião, o conceito de vida com Deus. Eles estão presos nessa mentira, escravizados. Eles têm alegria, têm satisfação, os momentos festivos de atividade, porque o que tem de atividade dentro dessas igrejas, atração, entretenimento, festa, atividade para aprender o povo. E o povo se acostumou, o povo se adaptou, o povo se acomodou, o povo ficou dentro da satisfação desta vida maldita, escravizada dentro da igreja, onde eles pensam e acham que são de Deus e estão salvos. O povo está escravizado. Não, eu não sou escravo, eu sou de Jesus. Eu vou para a igreja porque eu gosto. Você está preso. Escravizado é na mentira, irmão. É aqui, ó. A mentira de que tua vida tem que ser na igreja para estar em Deus. A mentira de que tu tem que sacrificar, a viver as penitências, os flagelos, as atividades de igreja para servir a Deus. A mentira de que tu tem que cumprir rituais, tem que servir, tem que se doar, tem que ser devoto e praticante, consagrando e centralizando tua vida dentro do ambiente de igreja, servindo no legalismo religioso, como se fosse a vida com Deus. Essa mentira você tem que ser liberto. Agora, você só pode ser liberto se conhecer a verdade e crer na verdade, convertendo-se para seguir a verdade. Como vão ouvir se não há quem prega? Então eu estou aqui pregando a verdade. A verdade tem que ser pregada. Rapaz, o povo é tão alienado dentro da direção das religiões que eles não têm liberdade para pensar. A religião domina a vida e o viver das pessoas, irmão. As pessoas não vivem para si, vivem para religiões, aonde entregam suas vidas na autoridade e no domínio dos homens, os líderes de tais religiões, que determinam o que você tem que crer, comer, vestir, beber, para onde você pode ir ou não ir, determina com quem você deve falar ou não. Tem religiosos, irmãos, que é tão fanático, que não para conversar com outro. Não, porque ele não é da igreja, ele é pecador. Eu sou de Deus, porque eu sou da igreja. Ele não é da igreja, ele não é santo. Eu sou santo, porque eu estou na igreja. É assim que eles entendem. Aí condena as pessoas, porque usa isso, come aquilo, está ali, está aqui, e não está na igreja. A base, o princípio deles não é Cristo, não é a palavra, não é o evangelho. É a igreja, dentro das suas obras, tarefas e devoções. Os religiosos, eles não estão alicerçados nem baseados em Cristo, nem na palavra de Cristo. Tanto é que o alvo que eles olham e priorizam não é Cristo, é a igreja. A dedicação deles não é a palavra de Cristo, é as igrejas. Ordenança de trabalho, obrigação, de regra, de metas. Então, meus amados irmãos, é preciso esclarecer. Esse é o meu trabalho. Sabe por que eu aborreço você? Porque você está na mentira, não dá ouvido à verdade. Se você estivesse na verdade, você estava louvando a Deus por essa atitude que Ele me deu para fazer, de levar o ensino, por essa instrução, por esse esclarecimento. Sabe por que você se aborrece? Porque você está nas trevas. Jesus disse, sabe o que? João 7,7. O mundo se aborrece comigo. Por quê? Porque eu testifico que as suas obras é mal. O mundo se aborrece comigo, porque eu testifico que essa mentira que eles pregam como verdade de Deus é mentira do diabo, não é verdade de Deus. O mundo aqui é todos aqueles que não estão em Jesus. Não é aqueles que não estão na igreja. É os que não estão em Jesus. Porque todos os que estão na igreja são do mundo também. Estão sob o governo de Satanás. Só está em Cristo só é de Deus quem está em Cristo. Não é quem está em igreja. Então sabe por que as pessoas que estão nas igrejas se aborrecem comigo? Principalmente os líderes. Porque eu testifico que
as suas obras são mais. Eu denuncio a mentira que eles pregam como verdade de Deus. Eu esclareço com a luz de Deus a palavra, a verdade do Evangelho, diante da mentira, das trevas que eles pregam para o povo dentro das igrejas. O povo dentro das igrejas, seja qualquer que for a religião, a igreja, o povo é orientado a se submeter, não é a Cristo, a palavra de Cristo, é aos líderes das igrejas, como se fosse para Deus. O povo dentro das igrejas, eles são levados a consagrar e devotar sua vida, centralizando ela, não é em Cristo, na palavra de Cristo, é em igrejas, nas obrigações, trabalhos e tarefas de igreja, compromissos de igreja. E está aí, ó, os líderes dessas igrejas dizendo, aqui na minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Agora, quando é para você servir, ele diz, sirva a igreja de Deus, abençoe a igreja de Deus, traga 10% para a casa de Deus. Mas ele diz que a igreja é dele. Agora, essa é a mentira que prende você lá, servindo, escravizando, cumprindo obrigações de compromissos financeiros. Tem que dar, tem que doar, tem que colaborar. O Deus desses homens hoje nessas igrejas é o dinheiro. Só pregam dinheiro. Tudo que eles fazem é em base do dinheiro. Será que se nessas igrejas não tivesse dízimo, será que esses homens estavam ali dispostos a estar na frente, fazendo aquele show para vocês? A pergunta é essa. Será que se não tivesse dinheiro nessas igrejas, será que os pastores de Valdomiro e ele mesmo estavam subindo um monte para consagrar o pedido de vocês a Deus, para levar? Isso é uma mentira medonha, isso tem nada a ver. Eles mostram lá, né? Filma eles subindo um monte, ó, para o povo dizer, eita, estão subindo para levar para Deus o meu pedido, ó. Olha para aí, gente. O povo está fazendo dos homens líderes de igreja intercessores dele, mediadores dele para com Deus, onde eles entregam suas orações, seus pedidos aos homens, para os homens pedir a Deus por eles. O povo está perdido ou não está, esse povo dentro de igreja, de religião? Então o povo está preso, escravizado, como um negócio desses homens, a quem o povo está vivendo o temor, não a Deus, mas ao temor aos homens. A vida é consagrada e devota não a Deus, mas aos homens dentro das igrejas. Então essa é a verdade que tem que ser levada para iluminar a mente do povo, para que conheça essa verdade e que sejam libertos dessa mentira que estão vivendo dentro das igrejas, pregada, instruída e ensinada pelos líderes das igrejas, que são ministros de Satanás, mas que se denominam homens de Deus, transfigurados em obreiros de Cristo. Na verdade não são. Sabe por quê? A palavra me dá autoridade para dizer isso. Não estou julgando. Estou falando com conhecimento de causa e afirmando. São ministros de Satanás. Não são de Deus. Sabe por que não são de Deus? Porque eles não permanecem nem perseveram na doutrina de Cristo. O que eles estão pregando é doutrina de demônios. Estão tirando vocês da direção do Evangelho. Eles adicionam, eles pregam o Evangelho, misturando e adicionando com outras coisas que levam vocês a se perder da direção do Evangelho. A palavra me autoriza a dizer isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Aparta-te deles. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 e 10, porque não tem capítulo. A minha vida de fé é baseada, principiada na palavra, irmão. Tudo que eu falo, tudo que eu creio é pela palavra. E se você vem me trazer algum argumento, alguma instrução de Deus que não tiver na palavra, eu não vou receber, amigo. Eu vou reprovar, eu vou condenar, eu vou te corrigir. Se você vier a mim dizendo que é homem de Deus e não traz a doutrina de Cristo, eu não vou receber essa tua instrução. Eu vou te corrigir, repreender com a verdade do Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Mas o povo está calado dentro das igrejas, aceitando tudo que os homens determinam,
porque estão entendendo que eles que são homens de Deus, eles que sabem e que ensinam o que é de Deus para o povo. E o povo tem que aceitar e dizer amém, não pode questionar, porque senão está se levantando, está se rebeliando contra o homem de Deus, e Deus vai pegar, ó, vai botar no estreito. Até nisso o povo está preso, nessa mentira, que eles cauterizam na mente do povo, coagindo o povo a viver submisso a eles com essa mentira. Não pode questionar, porque é ungido de Deus, é o anjo da igreja, é o homem de Deus, dá autoridade para vocês. O povo está lá, irmão, dizendo amém, amém, amém a tudo que esses homens dizem, ensina e determina para o povo viver. Ninguém questiona, ninguém usa o senso crítico para contrariar. Todo mundo submisso aos homens, como se fosse a Deus. Está errado, irmão. Está errado. Eu não me submeto mais ao sistema por causa disso. Alguém disse assim, mas irmão Érico, por que o senhor não está numa igreja? Por que o senhor não vai mais para as igrejas? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, raciocina comigo. Tu, escuta aqui, tu estudou, aprendeu, conheceu a verdade de que 2 mais 2 é 4. Tu vai estar numa sala de aula, ouvindo o professor te ensinar de que 2 mais 2 é 3. Tu vai aceitar isso? Só porque tu tem que estar numa sala de aula? Não. Eu tenho que ir para um ambiente para aprender, ser instruído na doutrina de Cristo. Não aprender o que o homem quer ensinar dentro da sua regra, da sua norma e do seu princípio doutrinário da sua igreja. Não. Tu acha que eu, conhecendo a verdade, que me leva a colocar e ter a esperança da minha fé e salvação em Jesus Cristo, que é o único meio, tu acha que eu vou estar dentro de uma igreja, sendo instruído e guiado, que eu tenho que ser batizado, senão eu não sou salvo? Que eu tenho que guardar o sábado, porque senão eu não amo a Deus, não sou de Deus? Tu acha que eu vou me submeter a isso? Tu acha que eu, conhecendo a verdade, que Cristo me mostrou, me ensinou, que nele eu estou alcançando as bênçãos de Deus, que por ele eu estou em Deus, que por ele eu tenho a vida com Deus, que ele é a verdade de Deus, tu acha que eu vou me submeter, estar dentro de uma igreja, para estar me submetendo à prática, o ensino, a instrução de dar 10%, como se fosse um ato de fé e gratidão a Deus, porque Deus mandou devolver a casa do tesouro? Tu acha que eu vou viver essa mentira? Eu vou comunicar, eu vou compactuar com essa mentira? Tu acha que eu vou participar de campanha para Deus me abençoar? Campanha de vitória, campanha de prosperidade, campanha de quebra de maldição, campanha de marcha, fazer pacto, voto. Tu acha que eu, conhecendo a verdade, eu vou me submeter a essa mentira do diabo, pregada por esses homens que diz que é de Deus? Tu acha que eu, conhecendo a verdade, que eu sei que Deus está em mim, porque eu sou o templo, eu sou a casa, eu sou a habitação de Deus em espírito, tu acha que eu vou me submeter, estar dentro de igreja, subindo o monte, indo para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus, porque ali é a casa de Deus, a presença de Deus ali é real? Tu acha que eu vou viver essa mentira, irmão? Tu acha que eu vou viver a mentira de que a minha vida tem que ser devota, consagrada, tem que ser submissa, sem questionar, a um líder religioso que está ali ministrando e eu não posso questionar, porque ele diz que ele é a autoridade de Deus para o povo, o canal da bênção por onde Deus vai abençoar o povo, a igreja, através do líder religioso? Tu acha que eu vou me submeter a uma mentira dessa, irmão? Se eu sou discípulo de Cristo, irmão, eu tenho que viver minha vida principiada, dirigida, guiada, instruída na doutrina de Cristo. E tudo isso que esses homens dentro das igrejas estão ensinando para vocês não é a doutrina de Cristo. Não são de Deus. Essa é a prova de que eles não são de Deus, porque eles não se mantêm fiel ao Evangelho. Eles usam o Evangelho, mas misturam, adicionam, contaminam a verdade do Evangelho com outros conceitos que eles estabelecem de suas igrejas, para vocês se perder de Deus. É por isso que eu não estou, nem me submeto a participar 2 horas dentro de uma social, dentro de um ambiente para viver a solenidade, para viver aquela formalidade, ouvindo mentira e praticando cultos vãs, adorando a Deus em vão. Eu não me submeto a isso.
Porque a minha dependência de vida com Deus, de buscar a Deus, de estar em Deus, é pelo conhecimento da palavra dele. E isso eu busco. Não é ali, aqui, acolá. É aqui no trabalho, é em casa. É aonde eu estiver, uso a palavra para me alimentar dela. Conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Me fortalecendo na força dele e do seu poder, que é a palavra. Por onde a minha vida vai estar firmada em Deus? Porque foi isso que Jesus ensinou. Jesus não me ensinou a ir para uma igreja, a me esforçar para estar na igreja, para manter a vida com ele. Jesus disse, o homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse está edificado na rocha. Mateus 7, 23. Então, que Deus abençoe a todos vocês que estão aí assistindo, que vão assistir, e que essa instrução você receba com humildade, com atenção no coração, para que Deus ilumine o teu entendimento, para que você conheça a verdade e saia da mentira. Não seja mais um que está no meio da multidão a se perder. Ouça a doutrina de Cristo, se converta a Cristo, esteja em Cristo. Se esforce a estar em Deus, não por dentro de igreja, mas por meio de Cristo, da palavra dele. Para isso você precisa ouvir e conhecer a palavra do Senhor, para que você possa estar andando por ela. Amém? Deus abençoe a todos. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso dentro do chamado que Deus me deu no reino dele, para ministrar a verdade do Evangelho que salva, liberta e transforma. O Evangelho de Cristo não é igreja nenhuma, nem vida de igreja nenhuma. Amém?